Boa noite. Eu, antes de começar, queria que vocês ouvissem uma música. E enquanto você estiver ouvindo essa música, eu queria que você procurasse fazer o maior silêncio que você conseguir. Queria te pedir para que você não conversasse mais com seu irmão, amém? E se você conseguisse segurar aí até o final do culto para ir beber água, para ir ao banheiro, porque Deus quer ministrar o teu coração nessa noite, amém? É muito necessário que você esteja com a sua atenção 100% voltado para isso. Pode soltar. Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Senhor Jesus, não existe, Senhor, nenhum outro lugar melhor, Senhor, para estar.
a Tua presença, Senhor, estar na Tua presença, permanecer na Tua presença. Ó Deus, estar, Senhor Jesus, juntamente contigo é o melhor lugar, Senhor, que podemos escolher para estar. Deus, nessa noite nós te chamamos, ó Pai, como o Senhor já está neste lugar, e nós sabemos que o Senhor tem a liberdade de falar através da minha boca, de fazer através da minha vida. Senhor, que a Quíria seja aniquilada e que a Tua vontade seja estabelecida nesta noite. Usa-me, Deus, como boca, Senhor, neste lugar. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de agir e de falar. Nesta noite, se os nossos corações estão endurecidos, quebra, Espírito Santo. Se os nossos ouvidos estão, Senhor Jesus, engessados, quebra, Espírito Santo de Deus. Se a nossa mente está cauterizada por conta, Deus, deste mundo, Pai, em nome de Jesus, abra a nossa mentalidade, traz revelação de quem Tu és, traz revelação do que o Senhor quer nesta noite. Espírito Santo, toma o Teu lugar. Tenha liberdade, Espírito de Deus, para que não seja mais uma palavra ministrada mais um domingo, mas que o Teu Espírito encontre em cada coração, a partir do meu, um coração como terra fértil, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Eu trouxe essa música para a gente ouvir antes, por entender que esse lugar é o melhor lugar para nós estarmos como filhos do Senhor. Se estamos aqui, um dia nós confessamos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós escolhemos nessa noite estar aqui, né? Esse com certeza é o lugar de habitação do Senhor. Mas o meu quarto também é lugar de habitação do Senhor, né? O meu coração é lugar de habitação do Senhor. O meu carro, a minha bicicleta, a minha moto, né? A minha cozinha, o meu banheiro. Todos esses locais são lugares de habitação do Senhor. É somente a gente abrir a nossa boca e chamar o Senhor, amém? Nós temos ouvido através dos nossos pastores ministrações que falam sobre batalha espiritual. E, assim, buscando do Senhor uma palavra que falasse sobre isso, né? Buscando o Senhor, orando, realmente pedindo para que Ele trouxesse aquilo que está no coração dele. Eu comecei a pensar e conversar com o Espírito Santo sobre muitas coisas. Eu reli um livro que eu já li alguns anos atrás, A Estratégia. Deixa eu ver se eu lembro a estratégia. Está anotado aqui, daqui a pouco eu falo o nome do livro, que agora eu não lembro de cabeça. É Estratégia sobre Batalha Espiritual, alguma coisa assim. E pesquisando sobre isso, e parei para refletir uma coisa, queridos. Muitas vezes, alguns anos atrás, já convertida ao Senhor, eu tinha a ideia de que batalha espiritual é quando a gente está com alguém enfermo na nossa casa, quando a gente está com algum problema no casamento, né, ou dos pais, ou do nosso casamento. É quando a gente está passando por algum problema, né, social. Eu tinha essa ideia. Até eu entender que batalha espiritual eu travo todos os dias da minha vida. Eu abro os meus olhos, eu já estou travando uma batalha. O tempo todo. A gente sai, às vezes nem preciso sair do portão para fora. No meu caso, eu nem preciso. Dentro da minha casa, né, eu já ouço tantas músicas escabrosas, porque em frente à minha casa tem um bar, né? Preciso nem sair de casa para já travar uma batalha, né? Aquelas músicas que fica, daqui a pouco a gente está cantarolando, todo mundo já passou por isso, eu sei que eu não sou a única. Nós passamos batalha todos os dias na nossa vida. Você abriu os olhos, como eu falei, você já está travando uma batalha. Você precisa fazer escolhas. Eu vou orar primeiro ou vou fazer o café da manhã? Eu vou trabalhar ou vou buscar o Senhor? A gente o tempo todo precisa fazer escolhas. E para falar um pouco sobre isso, eu queria te pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 6.
Lucas, capítulo 6, versículo 43. Amém? Lucas, capítulo 6, versículo 43, diz assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. Vidimam não se colhem uvas dos abrolhos. Abrolhos é um tipo de planta que tem muitos espinhos. O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira o mal do mau tesouro. Do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazes o que eu digo? Vou repetir esse versículo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu digo? Qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Repete essa palavra comigo, pratica. Mais uma vez, pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. Quando veio a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa, mas não a pôde abalar, porque estava alicerçada na rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, contra a qual bateu com ímpeto a torrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Aqui nós podemos tirar algumas palavras-chave. Boa árvore, má árvore. Cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Tem um homem bom, tem um homem mau. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Aí o versículo-chave que eu pedi até para você repetir uma palavra. Quem vem a mim, ouve as minhas palavras e as... Exatamente. De repente, assim como você já fez uma pergunta para o Senhor. Eu já fiz. Senhor, por que às vezes eu estou discipulando uma pessoa, né? Mariazinha está lá na igreja, ela vai para o culto, ela busca o Senhor, ela é uma mulher de Deus, e de repente essa irmã some, desaparece. Ela não quer mais saber de nada, ela não quer mais fazer nada, ela some, simplesmente some. Eu já perguntei ao Senhor, Senhor, o que acontece? O que houve? Aonde que está o erro? Né? O erro está na liderança, o erro está em mim como discipuladora, onde que está o erro? E eu, durante algum tempo, perguntei isso para o Senhor. E lendo o livro de Lucas, esse versículo, ele veio como revelação ao meu coração. Ele trouxe uma poderosa revelação. Queridos, olha o que está dizendo. Qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Isso significa que todos nós, eu estou me incluindo, tá? Todos nós podemos vir para a igreja, ouvir a palavra e não... Todos nós podemos vir para a igreja, ouvir a palavra, sair por aquele portão ali e fazer exatamente o inverso que está no nosso manual. Todos nós. E isso faz toda a diferença. Porque o que a Bíblia está dizendo? Presta atenção. Se eu pego, Kíria, pega a palavra, ouve a palavra, sai daqui e não faz nada. Jesus está comparando a minha atitude como uma pessoa que construiu uma casa sobre a areia. Na primeira onda que vier, a minha casa vai, desmoronar. Na primeira dificuldade, na primeira luta, no primeiro questionamento, na primeira barreira que se colocar na minha frente, no primeiro obstáculo, eu vou sucumbir, eu vou cair.
Por isso que você sempre ouve, nós ouvimos dos nossos discipuladores, você está orando, você está lendo a palavra, porque isso vai firmar o seu alicerce. É isso que vai te fundamentar no Evangelho de Cristo. Se você vem, ouve, sai daqui e não pratica nada, querido, você está construindo a sua casa sobre a areia. Vai vir a primeira onda que bater e a sua casa vai desmoronar. Agora, se você está construindo a sua casa sobre a rocha, vão vir as lutas, as dificuldades, os obstáculos, pessoas vão se levantar, demônios vão se levantar, situações vão acontecer, pessoas vão morrer, mas você vai estar ali, ó, eu estou firmada aqui na rocha. Amém. Alguns entenderam. Amém, estou brincando. Eu estava essa semana tomando café lá com uma discípula minha que está me fazendo uma visita lá na minha casa, alguns dias. E aí, na minha plantinha da mesa, nasceu uma outra plantinha, que na verdade é mato, né? Não é nem plantinha direito, é um mato. E aí eu estava conversando com ela, isso aqui é mato, né? Ela é. Eu falei, então eu vou arrancar. Eu arranquei. Quando eu arranquei, a raiz estava pequenininha, estava desse tamanho assim mais ou menos. Pequena diante de algumas plantas. E aí eu falei para ela, se eu pegar agora um pouquinho de areia e plantar, pouquinho, eu vou pegar um prato, botar areia e plantar, ela vai vingar? Ela vai crescer? Aí ela, claro que não. Olha o tamanho da raiz, você vai ter que cavar e botar lá dentro para ela poder crescer. Queridos, a mesma coisa somos nós. A mesma coisa somos nós. Nós queremos ser super-homem espiritual, super-mulher espiritual, sem orar nada. A gente quer estar cheio do poder de Deus, sem praticar nada da palavra. A gente quer orar sobre os enfermos e vê-los sendo curados, sem pagar um preço para isso. Cadê a raiz? Cadê a areia sendo construída ali, a raiz sendo fundamentada, o alicerce sendo fundamentado? Nós precisamos refletir sobre isso. De repente, você, assim como eu, já se perguntou, puxa, eu vi Joãozinho aqui, Joãozinho não está mais aqui. Né? Claro que a gente vai ficar julgando as pessoas, né, queridos? Mas, de repente, você, como eu, já se perguntou, por que pessoas estão e às vezes não estão? Queridos, vocês acham que eu acho tudo perfeito na minha vida cristã? Que eu só tenho vitórias? Vocês acham isso? Vocês acham que a vida do pastor Júlio é cheia só de vitória? É, pastor? É cheio só de vitória? Vocês nunca se decepcionam? Vocês nunca se sentem traídos, abandonados? Nunca? Claro que sim, queridos. Claro que sim. Em muitos momentos. Todos nós passamos por isso. Mas isso não pode anular o lugar que Jesus ocupa no meu coração. Isso não pode anular todo o sacrifício de Jesus na cruz. Não é porque a pastora me magoou, me entristeceu, que eu vou agora largar o reino de Deus, largar o próprio Deus. Queridos, e a minha intimidade com Ele? Como está a minha intimidade com Ele? Como que eu vivo diariamente com o Senhor? Outra coisa importante que Deus ministrou ao meu coração, e muito através do pastor Júlio, muito. Terça-feira eu fui muito ministrada no Tadel. Como Deus ministrou ao meu coração no Tadel. Eu, por muitas vezes, queridos, por criação, por formação, eu achava que fazer as coisas agradava a Deus. Me encher de ativismo durante alguns anos da minha vida, eu achei que isso é que agradava a Deus. E aí faz parte do Ministério do Louvor, faz parte do Ministério disso, faz parte do Ministério disso. Aí a pessoa passava por mim, eu estava igual um motorzinho, né? Teve uma época que eu tive apelido de motorzinho, teve outro momento da minha vida que eu tive apelido de sargentona. Olha que situação, queridos. Mas já passou, glória a Deus. Já tive apelido até de sargentona. Vocês acham que naquele momento eu estava agradando a Deus? Hoje eu avalio. Não estava. Cheio de ativismo, fazendo muita coisa. E cadê o meu momento com Deus? E o lugar? O lugar é no Senhor. Mas eu estava nas atividades. Eu estava fazendo tanta coisa
Estava fazendo tanta coisa, porque eu aprendi lá na minha adolescência um versículo assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse foi o segundo versículo que eu decorei. O primeiro foi: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse foi o primeiro. O segundo foi buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, o que eu fiz? Eu era solteira, né? Peguei a minha juventude, peguei a minha adolescência, a minha juventude e me dedicava mesmo às coisas de Deus. Teve uma época que meu pai falou assim: por que você não pega a sua cama e leva para dentro da igreja? Né? Porque eu ficava mais na igreja do que em casa. Sempre gostei muito de trabalhar nas coisas de Deus. Mas eu descobri, queridos, que existe um lugar de descanso no Senhor. Existe um lugar de repouso no Senhor. O Senhor, Ele se agrada, assim, daquele que faz a obra dEle, com certeza, mas precisa ter equilíbrio. Fala, equilíbrio. Precisa ter equilíbrio, queridos. Nós precisamos de equilíbrio. E eu entendi isso, né? Eu entendi que eu precisava desse equilíbrio. E como foi falado pelo pastor na terça-feira, lá em João 8, passa sua Bíblia aí, abre em João 8, capítulo 8, versículo 31. João 8, versículo 31. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o início do versículo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, que tinham fé, que criam em Jesus, né? Que tinham certeza daquilo que Jesus estava fazendo. E aí a gente vê aparecer aí, ó, se, que é uma condição, permaneceres. Aqui os adolescentes que estudam ensino médio, né, o 9º ano, devem estar estudando por aí o verbo de ligação, porque existe aqui, para quem já estudou há muito tempo, existe o verbo de ação: correr, pular, nadar, lavar, varrer, né? E existem os verbos de ligação, que são verbos que denotam estado. O estado, como eu estou, ser, estar, permanecer. Permanecer é um verbo de ligação. Então, olha o que Jesus está dizendo. Se você permanecer, se o seu estado for permanecer em mim. Queridos, permanecer. Isso significa algo contínuo. Está em mim toda hora, todos os minutos, todos os segundos, o momento todo. Aí, quando eu li isso, refletindo, eu pensei o seguinte: eu obedeci à palavra, mas houve revelação para mim essa semana, ruminando isso aqui, o seguinte: lembra lá de 1 Tessalonicenses, eu acho que é 5,17, diz assim: orai sem cessar. E você pode perguntar assim: peraí, eu tenho que trabalhar. Quem é dona de casa, eu tenho que cuidar da casa. Quem é adolescente, eu tenho que estudar. Eu não posso ficar 24 horas, tenho que dormir também, né? Não posso ficar 24 horas orando. Como assim orar e sem cessar? Eu consegui entender o orar e sem cessar. Antes eu obedecia, mas eu não tinha entendido tão bem como foi revelado para mim quando eu recebi a revelação desse versículo. Queridos, isso aqui é permanecer. Permanecer em Jesus é orar o tempo todo. Como assim, Kíria? Eu aprendi também na minha adolescência. Eu vim de uma igreja que o estudo da palavra era algo muito forte. Então, alguns fundamentos foram realmente fincados dentro de mim. E eu me lembro que eu morava na Roberto Silveira e ia para o Braga, onde é a minha igreja. Eu ia no meio do caminho orando. Ia para a escola dentro do ônibus. Na época nem existia celular. Eu sou quarentona, né? Então não tinha nem celular. Eu entrava dentro do ônibus, eu me lembro que eu ficava orando. Estava lá na escola, às vezes, né, na hora do recreio, eu procurava orar o tempo todo. Hoje, eu
Quando eu caminho, eu estou orando. Quando eu estou dirigindo, eu estou orando. Quando eu estou em sala de aula, às vezes os alunos me olham meio assim, em pensamento, que eu não vou ficar orando alto dentro de sala de aula, né? Mas permanecer em Cristo, queridos, permanecer em Cristo é isso, orar sem cessar, é estar o tempo todo em oração. Não é, agora eu vou para o meu tempo com Deus, vou me trancar. É claro que isso é importante, nós precisamos disso. Porém, eu preciso permanecer em Cristo. Se eu não permanecer, a minha raiz não vai crescer. Se eu não permanecer, o alicerce não vai ser fincado. Se eu não orar o tempo todo, queridos, as coisas desse mundo vão me sucumbir. Abre a sua Bíblia, por favor. Deixa eu achar aqui. Primeira Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Olha o que diz o versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amado, eu vos admoesto como a peregrinos e forasteiros. A vós absterdes das concupiscências carnais que combatem contra a alma, mantendo-se um proceder exemplar entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Olha o que está escrito aqui, nós somos forasteiros, nós não somos dessa terra, queridos. Nós somos visitantes aqui. Alguém aqui, eu acredito que todo mundo já passou por essa experiência de você viajar para um outro lugar e ficar na casa de um parente, de um amigo. Você ficou 2, 3 dias lá, ou um dia lá. Acredito que todo mundo já passou por isso. Quando você vai para aquela casa, por mais que a pessoa te deixe à vontade, você sabe que não é a sua casa. Então, você fica com reserva para usar alguns ambientes da casa. Você fica pedindo licença para abrir a geladeira, né? Você tem aquela... Por quê? Não é a minha casa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai responder para o Senhor, não é para responder alto, não. Você se sente muito bem no mundo, nos ambientes do mundo? Com as coisas do mundo, com programações do mundo, tudo isso te faz bem, você se sente bem, está tudo tranquilo para você? Eu fiquei refletindo sobre a minha conduta em relação a isso. Eu não sou dessa terra, eu estou aqui, de passagem. Um dia eu vou para a minha casa celestial, com ruas de ouro, um palácio bem bonito, em nome de Jesus. Eu creio. Estou jogando tijolinho, irmãos. Está sendo construída alguma coisa lá. Aqui não é o meu lugar, eu não posso me sentir à vontade aqui. O mundo não pode me atrair, queridos. Se está atraindo, e muitas vezes a gente ouve alguns irmãos falando, claro que novo convertido. Às vezes eu já ouvi de novo convertido. Eu ainda tenho vontade de ir não sei aonde. Eu tenho vontade. Querido, se você ainda tem vontade, se as coisas desse mundo ainda te atraem, você precisa fazer com que essa raiz aí cresça. Vamos fincar mais essa planta na rocha, na areia. Vamos fincar mais esse alicerce na rocha que é Jesus. Vamos permanecer em Cristo. Vamos orar sem cessar. Está vindo uma oportunidade maravilhosa. A partir de amanhã nós vamos estar 21 dias de jejum. Eis a oportunidade. Pegue essa oportunidade, querido. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Não seja covarde. Está vindo um momento, queridos, que olha o que o Senhor te chama. O Senhor te chama de geração eleita, sacerdócio real. O Senhor te chama de nação santa.
O Senhor te chama de povo adquirido, de povo de Deus. Querido, como tem sido a nossa atitude diante desse Deus Todo-Poderoso que nos qualifica com tudo isso aqui? Nós precisamos reagir, igreja. Nós precisamos reagir. O Senhor vai voltar. O dia que Ele voltar, Ele vai levar a sua noiva. Pensa no seguinte: o seu vizinho do lado, ele vai? O seu vizinho da frente vai? O amigo da escola vai? Ou você não tem nem coragem de chamar para ir no seu grupo familiar, porque o seu testemunho em casa ou no serviço não te dá credibilidade para chamar? Quando a gente estiver lá na glória, uma vez eu ouvi uma pregação, eu sempre falava assim, eu estou trabalhando na obra porque um dia eu vou descansar no Senhor, né? E aí eu ouvi um pastor pregando que lá a gente não vai descansar. Lá a gente vai ficar 24 horas dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Aí eu falei, misericórdia, nem lá. Brincando, né, queridos? Lá na glória não vai ter ninguém para evangelizar, não, queridos. Não vai ter alma para ganhar, não vai ter pessoas para discipular, não. O momento é agora. Espera aí que alguns não entenderam. O momento é agora. O momento é agora. O tema dessa palavra, antes de eu falar, meu relacionamento com Deus, ele é muito pautado no, como eu falei, no dia inteiro. Eu tiro o meu momento com Deus, sim, mas eu procuro estar pensando no Senhor 24 horas mesmo. Eu procuro estar em sintonia com Deus 24 horas. E eu falando com Deus essa semana, eu falei, Senhor, porque a gente treme quando pega no microfone para ministrar louvor, para pregar? Por que a gente sente tanta responsabilidade, né? Diante das coisas? Eu sei que é o temor, né? Eu sei que é o temor. Nós temos temor no nosso coração de falar tudo isso. Porque, Senhor, Tu és simples. Queridos, as coisas de Deus são simples. O Senhor é simples. Ele não está pedindo nada além do que a gente não possa dar. Tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Deus, Ele não vai pedir para você nada que você não possa suportar. Tudo que aconteceu com você até hoje, você tem como suportar. Por isso que você está agora aqui me ouvindo. Você não morreu. Você está vivinho aí da Silva. Deus não nos dá nada além do que a gente não possa suportar. O reino de Deus não é nada dificultoso. Por que a gente dificulta as coisas? Por que a gente dificulta as coisas do reino? Dificulta ministérios, dificulta o discipulado, dificulta vir à igreja. Por que a gente torna as coisas tão difíceis? O reino de Deus é simples. O Senhor, Ele é simples. Você abriu a boca. Tem gente que não ora por vergonha. Abre a boca, querida, e fala. É simples demais. Eu tenho uma discípula que quando ela se converteu, a oração dela era engraçadíssima. Eu me segurava para não rir. Mas ela era sincera com Deus. Aí Deus, é na moral. Porque o que acontece? Assim que ela orava. Porque era a forma que ela falava naquele momento. Ela estava vindo do mundão, cheio de experiências, né, do mundo. É a forma. Mas assim, Deus olha para o nosso coração. Deus não olha para o que você está falando. Santíssimo, poderoso, magnífico, santíssimo Deus. Tem pessoas que gostam de orar assim, né? Deus não olha para as palavras difíceis. Deus olha para a simplicidade do nosso coração. Às vezes, posso orar assim. Digníssimo, santíssimo, maravilhoso Deus. Mas a minha intimidade com Ele é nenhuma. Você conhece o coração de Deus? Você conhece o coração de Deus? Eu descobri uma coisa. Quando eu conheço o coração de Deus, eu não pergunto, por que, Senhor? Mas eu falo assim, amém, Pai, o Senhor vai me capacitar a passar por isso. Porque se Ele permitiu, Ele é meu Pai, Ele cuida de mim. Quando eu sei quem é Deus, eu não fico questionando. Quando eu sei quem é Deus,
eu simplesmente corro para os braços dele. É assim que funciona, queridos. É simplesmente assim. Deixa eu dar uma corrida aqui, minha hora está indo embora. O nome da palavra é a simplicidade de uma vida com Deus. Kíria, mas o que tem a ver isso com batalha espiritual? Queridos, presta atenção. Vou dar um exemplo que, infelizmente, ainda é comum aqui em alguns bairros. Eu saio daqui da igreja, em nome de Jesus, isso não vai acontecer hoje, em nome de Jesus. Mas eu saio daqui da igreja, eu vou para minha casa e no meio do caminho eu vejo um tiroteio. Uma facção querendo matar a outra lá, e tá os tiros comendo. Eu não conheço ninguém assim, conheço alguns de vista do meu bairro, mas não tenho intimidade. Conheço, de vista, de ver, né? Como eu não tenho conhecimento nem intimidade, o que eu vou fazer? Se eu for uma mulher esperta, e eu vou pegar o meu carrinho e dar meia volta, vão ver, e vou para outro lugar. Não vou para casa. Certo? Não vou encarar a luta. Vou pegar reta. Agora, se eu vim na igreja, mas na verdade eu estou lá, né, fechamento lá. Vi o negócio comendo. Cheguei, aí fulano, joga aí para mim uma arma. Aí sai matando todo mundo. É porque eu confio que essa galera que está aqui comigo, forte e poderoso, vai aniquilar os outros. Sou fechamento, conheço eles, convivo com eles, sei quanto de arma que tem. Eu estou falando a linguagem aqui para ficar bem simples para a gente, queridos. E é assim que funciona no reino de Deus. Se eu tenho uma vida de intimidade com Deus, se eu entendo o meu Pai, a simplicidade do meu Pai, se eu conheço o coração de Deus, na hora que aparece uma batalha, eu não fico assim, não, chama o pastor para orar. Olha essa luta aqui, pastor, tem preciso de oração. E ele já até usou em alguns momentos aqui de pregação. Eu encaro porque eu sei quem é que está lutando aqui comigo. É o meu Pai. É aquele que cuida de mim. É o meu pastor e nada me faltará. É aquele que diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. É aquele que diz que por mais que todo mundo me abandone, Ele não me desamparará. Ah, minha filha, eu pego as minhas armas espirituais e começo a metralhar os demônios todinho. Saio matando todo mundo. Quando eu entendo quem é meu Deus, ninguém vai me frear. Ninguém vai me parar. Ninguém vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu não posso. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu conheço meu Pai. Eu conheço meu Pai. Eu fiquei, Senhor, é uma palavra tão ousada para dar. Tão ousada, Senhor. E aí o Espírito Santo começou a me lembrar das minhas lutas. Eu não estou aqui para me engrandecer, não, mas os meus pastores sabem todas as minhas lutas. Desde 9 anos atrás, eu acho que eu sou discípula da pastora Mariana, né? Mudou em algum momento, mas há 9 anos que eles me conhecem e eles sabem de todas as minhas lutas. E eu posso te garantir, queridos, não foi nem uma e nem duas. E não foram fáceis. Muitas lutas. Lutas que me deu vontade, em alguns momentos, de jogar a toalha e ir para fazer igual o Davi, ir para debaixo do monte. Me esconder. Deu vontade. Muitas vezes. Muitas vezes, queridos. Diante de mim, não tem aquele versículo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não seria atingido? Na caminhada cristã, já vi muita gente entregando as coisas e pegando a reta. Muitas pessoas. Mas eu sei quem é o meu Pai. Eu sei. Eu sei quem é o meu Pai. E servir ao Senhor na igreja é consequência da minha gratidão a Ele, do meu amor a Ele. Eu não faço hoje
para poder provar para ele que ele precisa me amar ou que ele tem que me amar. Hoje eu sirvo ao Senhor por consequência do amor que eu tenho a Ele. E hoje eu entendo a batalha espiritual. Eu entendo, sei que eu posso batalhar e enfrentar, porque eu conheço meu Pai. Eu sou íntima do meu Pai. Eu sei que a simplicidade existe, queridos, uma simplicidade na vida com Deus. Eu queria pedir para você abaixar sua cabeça agora, Salomão, por favor. Queria pedir para você abaixar sua cabeça agora. Eu não vou te expor, te chamando para vir aqui na frente, não, mas eu queria que você fosse verdadeiro com Deus. Seja sincero com o Senhor. Abaixa a sua cabeça aí onde você está e fala com Ele. Se você realmente tem entendido a vida com Deus com simplicidade, ou se você tem realmente encontrado muita dificuldade de viver uma vida de intimidade com Deus, de conhecer o seu Pai, de conhecer quem Ele é, o que Ele faz. Eu queria que nesse momento você refletisse sobre isso. Coloca a sua vida agora diante do Senhor. A intimidade, ela só pode ser desenvolvida através do companheirismo, um relacionamento íntimo. Oh, Deus. Senhor, nos ensina a permanecer na palavra. Nos ensina, Senhor, a permanecer na Tua palavra.